Olá pessoal, estou aqui para comentar um pouco sobre o que ensinei até aqui no oitavo ano, né? Então, eu sou professor de matemática e no oitavo ano estou ensinando sobre números racionais. Então a gente tem aqui números racionais. A gente ensinou o conceito, né, de números racionais. E esse conjunto ele é formado por frações, ou seja, um número que você pode escrever da forma A sobre B. Então isso é uma fração, né? Número racional. Mas também você pode, por exemplo, considerar exemplos como raízes, né, exatas, que dá para ser escrito como fração, né? Ou seja, raízes exatas são números racionais. Raízes exatas. Outro exemplo aqui que não está logo à vista, né, da nossa concepção de número racional são dízimas periódicas, né? Então, dízimas periódicas ainda não está escrito como fração, mas você pode escrever também como fração. Então, essa dízima aqui, o período dela é 1. Então, você pode representar assim: 3 mais 0,0444. O 3 é o inteiro. Como o período é 1, então temos um 9 abaixo do período. O período aqui é uma casa, né? Nesse sentido que o período é 1. Mas o número que é repetido no período é o 4. Então, 4 sobre 9. 9 é a quantidade de números do período, né? Como eu disse que era 1. Então é um 9. Aqui você aplica a soma de frações. O 9 multiplica o 3, dá 27, mais 4. Ou seja, a partir da dízima periódica, nós obtemos uma fração, né? Nós transformamos, representamos ela como uma fração. E fração, como vocês já sabem, são os números racionais, né? Tratados no oitavo ano. Trabalhados, né? Então, vamos falar mais sobre exemplos de frações. São os números decimais. Dízimas periódicas. Vou escrever aqui, periódicas. Então, números decimais também escrevemos como fração. Então, você conta as casas decimais e representa aqui a quantidade delas como um múltiplo de 10, né? Uma potência de 10 na realidade. Então aqui temos a potência de 10 que é o 1000, né? Então se tem 3 casas decimais, você coloca 1000 embaixo do número sem a vírgula. Então temos 3,142, fica 3.142 sobre 1000. Aí, como eu falei em potências de 10, esse 1000 é a mesma coisa que uma potência de 10, porque o 1000 é o 10 elevado a 3, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, né? Que dá o 1000. Então é uma potência de 10. Aí, de outra forma que esses números decimais se apresentam, por exemplo, 1,5. Qual potência de 10 temos abaixo? Então você escreve o número sem a vírgula, conta as casas decimais, aqui é só uma, então eu coloco um 0. Se é uma casa é um 0. Então fica o 1 e o 0, então fica 10, né? Se fosse 31,45
nós teríamos o número sem a vírgula em cima, sendo o numerador, né? E conta as casas decimais, faz zeros, né? Transforma elas em zero e escreve um 1. Então, nesse caso aqui, a potência de 10 é o 100, né? O resultado da potência de 10 é o 100. Então, duas casas dá 2 zeros, né? Assim como aqui era 3 casas e foi transformado em 3 zeros. Então, são os números que aparecem mais, né? Com 3 casas, com a casa decimal, né? Com duas casas decimal, né? Então, são números decimais. São exemplos de números racionais, né? Números decimais. Então, grava aí os exemplos, né? Já foram raízes exatas, dízimas periódicas. Temos aqui dízimas periódicas e números decimais. Aí, outro exemplo de números racionais. Os exemplos mais básicos, né, são os números naturais. Então, naturais também são racionais, né? E os naturais são os números que a gente pode contar naturalmente, né? Então, o 1, 2, o 3, o 4 e assim por diante. O 5, né, o 6, o 7, aí vai prosseguindo até o número n, né, reticências, infinitamente. Claro que a gente pode considerar o zero, né, também como natural. Aí faz parte da discussão matemática, né, se o zero é natural ou não, mas ele mesmo assim é um número racional, o zero, né. Outro número básico, conjunto de números básicos, né, que é trabalhado até no 7º ano, mas também é incluído entre os números racionais, são os números inteiros, né? Por exemplo, vem a parte negativa dos números naturais, né? Você coloca um menos ali em cada número. Então vai ficar o menos n, né? Um número qualquer n. Aí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 0 não tem sinal, né? Aí aqui prossegue os naturais novamente, o 1, o 2, aí vai reticências novamente, né, n. Então esses são os números inteiros, né. Você considera também, além dos naturais que nós temos aqui, ó, novamente os naturais, né, que aqui prossegue. Por exemplo, depois do 2 vem o 3 novamente, né, o 4, que já está incluído lá nos naturais. 5, 6. Aí o n aqui é um número qualquer, né? Número natural, que é também inteiro, né? Então a diferença entre os naturais e os inteiros é porque é incluída a parte negativa, né? Então tudo isso é número racional. Por quê? Porque dá para representar como fração, né? É só você colocar um 1 como sendo o denominador. Por exemplo, o 2 é a mesma coisa que o 2 sobre 1, né? O menos 3, por exemplo, é como se fosse o menos 3 sobre 1. É só colocar 1 embaixo que vira fração, né? Ainda é fração. E outro detalhe que a gente vê é que esse número A e esse número B, que é uma fração, o A pertence aos inteiros, né? Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E o B também é um número inteiro, né? Ou seja, sem vírgula, né? Não tem vírgula. Esse A e esse B. Ou seja, o número que está embaixo e o número que está em cima não tem vírgula, né? Por isso que ele a gente não considera número com vírgula aqui no numerador e nem no denominador, né?
não pode ter vírgula, né? Nem embaixo nem em cima. Aqui eu esqueci um pouquinho de dizer, a gente chama de numerador, né? O número que está em cima, e denominador, o número que está embaixo, né? Embaixo desse tracinho aí, denominador. Então, escrevendo aqui para deixar bem claro. Então é basicamente isso que a gente aprende, né? A gente trabalha no oitavo ano com esses tipos de números. Mas um exemplo de um número que não é racional, né? Não racional, porque aqui a gente falou dos racionais, né? Logo acima. Então, o não racional, se alguém pedir um exemplo, são raízes de números primos, né? Por exemplo, o número 2 é primo, então a raiz dele não é racional, né? Não é uma raiz exata, né? Então, qualquer número, raiz de número primo, o 3, né? O 7, raiz de 7, é não racional, que a gente chama de irracional, né? Irracional. Que é representado como R menos Q. O símbolozinho do Q é dado aos números racionais. Vou até colocar aqui acima. É um Q com um tracinho, né? Então, quando você vê esse Q com esse tracinho, já sabe que se refere ao conjunto dos números racionais, né? E o dos irracionais é um R, que significa real, né? Menos o conjunto dos números racionais, que é o Q. Então, um número só pode ser racional ou irracional, né? Qualquer número que você conheça aí, que seja real, né? É número racional ou irracional, né? Então, a gente vê aqui raiz de quem? De dois primos, né? O produto de dois primos diferentes. Raiz do 10, né? É irracional. Por quê? Porque é o produto do número primo 2 com o número primo 5 também, né? Outro exemplo de número irracional. Também o número π, que é usado no cálculo do comprimento de uma circunferência, né? Ou então na área de uma circunferência. Esse número aqui é chamado π. É irracional, né? E o valor dele 3,1415, né? 92. Então não tem padrão, né? Não tem padrão aqui, né? Que se repete. Aqui vai mudando toda vez, né? O padrão das casas decimais. Então é um número irracional, né? E que também é chamado de dízima não periódica, né? Então a raiz de números primos, né? O número π, tem um número que é chamado de número de Euler, né? Também irracional, que são números especiais que aparecem, né, na natureza, como se diz, né? E também números dízima não periódica, né? Dízima não periódica. Ou seja, não se repete aquela parte lá, né? Como o número π aqui, não se repete, né? Não se repete as casas decimais, né? Não se repete casas decimais. Então são todas diferentes, não tem padrão, né? Então é considerado não periódico, né? Periódico é o que se repete e não periódico é o que não se repete, né? Então tudo isso é número não racional, que é chamado de irracional, né? Produto de primos também, né? Como eu falei. Outro exemplos de números não racional, né? Produto de primos diferentes, né? Números primos diferentes. E é isso, né? Que a gente está
aprendeu no início do ano, a fim de identificar o objeto de estudo, né, do oitavo ano principal. Aí a partir daqui vem a soma, vem a subtração, né, de frações, né. O que a gente faz com esses números, né? Então aguarde o próximo vídeo e eu vou falar um pouco o que a gente vai fazer com esses números, né? A gente sabe aqui o objeto, né, que são frações e raízes exatas, né, que se engloba tudo isso, né, as frações. Agora a gente vai pegar esse número e fazer operações com eles, né? Vamos usar eles no nosso dia a dia, né, ou nas nossas aulas. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição e até a próxima.